Olá, estudantes do Paraná, do 8º ano. Eu sou a professora Cleide, estamos aqui para a aula de número 99. E na aula de hoje nós vamos retomar artigo de opinião. Antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria que você pegasse o seu caderno, o lápis, caneta, tudo que você vai usar durante a aula. E então vocês devem também acessar o Classroom e marcar a sua presença realizando uma atividade. Vamos para a aula de hoje, vamos atentar aos objetivos da aula, o que faremos nessa aula. Objetivos da aula: ler o texto do gênero artigo de opinião, identificando o tema e finalidade do texto. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, entendendo o sentido de dependência da oração assindética e sindética. Classificar algumas orações coordenadas no gênero artigo de opinião. Muito bem, turminha. Eu queria ver com vocês se vocês já ouviram falar sobre fake news. Claro que sim. São aquelas divulgações, ou seja, mensagens, publicações que são divulgadas que são falsas, não é? Então nós vamos falar de um texto que retrata bem sobre fake news. Antes de nós iniciarmos a leitura do texto, eu trouxe esse quadro aqui para que a gente possa verificar alguns detalhes muito importantes, como identificar fake news. Investigar a fonte da notícia. Número 2, desconfiar de títulos absurdos. Que mais? Pesquisar o assunto em outros veículos de grande alcance. 4, ficar atento à data de publicação da notícia. Então, isso aqui nós temos 4 itens que vocês podem aí analisar para ver se a notícia que você recebeu é uma notícia falsa ou não. Vamos ao nosso texto. O título desse artigo de opinião é Os Perigos das Fake News na Era da Informação. Vamos à leitura? Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Não é uma piada, uma obra de ficção ou uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe confere a aparência de verdade. Fake news não é uma novidade na sociedade, mas a escala em que pode ser produzida e difundida é que a eleva em nova categoria, poluindo e colocando em xeque todas as demais notícias. Afinal, como descobrir a falsidade de uma notícia? Vamos lá? No geral, não é tão fácil descobrir uma notícia falsa, pois há a criação de um novo mercado com as empresas que produzem e disseminam fake news, constituindo verdadeiras indústrias que caçam cliques a qualquer custo, se utilizando de todos os recursos disponíveis para envolver inúmeras pessoas que sequer sabem que estão sendo utilizadas como peça-chave dessa difusão. Infelizmente, é muito comum o uso das primeiras vítimas como uma espécie de elo para compor uma corrente difusora das fake news. Assim, aquelas pessoas que de boa fé acreditaram estar em contato com uma verdadeira notícia, passam ainda que sem perceber a colaborar com a disseminação e difusão dessas notícias falsas. Mas não é impossível detectá-las e combatê-las. Há técnicas e cuidados que colaboram para mudar esse cenário, sendo a educação digital uma ferramenta para fortalecer ainda mais a liberdade de expressão e o uso democrático da internet. Esse texto foi escrito por Mariana Cantarino. Todo o texto, o artigo de opinião, o autor ele coloca o seu nome ali no final.
Então, vamos fazer uma questão para a gente pensar sobre o texto. Marque as alternativas falsas segundo a visão apresentada no texto. Letra A. Fake news são notícias verdadeiras, mas que aparentam ser falsas? Letra B. Não é uma piada, uma obra de ficção, uma peça lúdica, mas sim uma mentira revestida de artifícios que lhe confere aparência de verdade? Letra C. É muito fácil descobrir se uma notícia é fake news? Vamos lá, vocês vão marcar quais são as alternativas falsas segundo a visão do texto, segundo a visão apresentada no texto. E logo voltamos para fazer a correção. Vamos à correção dos exercícios? Nós temos então aqui a letra A, fake news são notícias verdadeiras, mas que aparentam ser falsas. E nós temos a letra C, que é muito fácil descobrir se uma notícia é fake news. Tudo bem? Vamos à próxima questão. O artigo de opinião é um texto. Letra A, poético. Letra B, argumentativo. Letra C, narrativo. Letra D, descritivo. Bora lá fazer essa questão e eu tenho certeza que vocês vão acertar. Vamos lá, correção. Tenho certeza que vocês marcaram a alternativa correta. É a letra B, com certeza, turma. Texto argumentativo, porque eu coloquei aqui uma observação que esse tipo de texto ele é redigido em prosa, com períodos e parágrafo, e tem o intuito de persuadir, ou seja, de convencer alguém sobre determinada ideia. A tese defendida deve ser clara, de forma a ser facilmente identificada pelo leitor. Se você acertou, meus parabéns. Próxima questão de número 2. Marque verdadeiro para as afirmações verdadeiras ou F para as falsas. Aqui nós temos a primeira questão, a primeira atividade aqui que diz afirmativa, não é? Os temas encontrados nos artigos de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social, verdadeiro ou falso? Próxima, é um gênero textual que pertence à esfera artístico-literária, verdadeiro ou falso? Próxima, o escritor não precisa se preocupar com a verdade em seu artigo de opinião, verdadeiro ou falso? Vamos lá, turma, já voltamos.
Vamos lá marcar a nossa alternativa, ou seja, conferir, né? Então, aqui nessa afirmativa, na primeira, é verdadeira. Os termos encontrados no artigo de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social. Sim, claro. Próximo, é um gênero textual que pertence à esfera artístico-literária? Não, de jeito nenhum. A última, o escritor não precisa se preocupar com a verdade em seu artigo de opinião. O autor precisa sim se preocupar com a verdade no artigo de opinião. Isso é uma das características, tudo bem? Próxima questão. Onde normalmente são encontrados os artigos de opinião? Letra A, em livros literários. Letra B, em folhetinhos de propagandas. Letra C, em jornais, revistas, TVs e blogs. Vamos lá, turminha, marcar a alternativa correta. E essa questão vocês já sabem, né? Já comentamos em outras aulas. Vamos lá? Vamos conferir a sua resposta? É a letra C, claro, em jornais, revistas, TVs, blogs, que é muito atual, não é? Então, o artigo de opinião, ele pode ser publicado nesses tipos de veículos de comunicação, tudo bem? Próxima questão. E agora nós vamos retomar as orações coordenadas. Vocês se lembram, né? Fizemos bastante exercício e vocês vão acertar. Essa questão aqui é muito fácil. Leia aqui um trecho do texto. Fake news são notícias falsas, mas que aparentam ser verdadeiras. Identifique a oração coordenada sindética e marque a ideia de relação que ela estabelece com a primeira oração. Letra A, relação de adversidade. Letra B, relação de adição. Letra C, relação de explicação. Letra D, relação de conclusão. Então, vamos lá, turma. Vocês vão reler novamente esse trecho lá do artigo e vão marcar a alternativa correta. Vamos corrigir a nossa questão? Então, nós temos como a letra A uma relação de adversidade, porque temos aqui a marcação da conjunção mas, que dá a ideia de oposição. Lembrando que a primeira oração, qual é a primeira oração aqui?
Fake news são notícias falsas. Classificamos como, lembrando que a primeira oração classificamos como assindética, tá, gente? Ok? Marque aí no caderno de vocês, é assindética. E na segunda oração nós chamamos de sindética porque tem conjunção, tá? Então vocês fazem essa observação aqui, que nós classificamos a primeira oração como assindética porque não tem conjunção. A segunda, sim, é oração sindética. Tudo bem? Vamos para a próxima? No geral, não é tão fácil descobrir uma notícia falsa, pois há a criação de um novo mercado com as empresas que produzem e disseminam fake news. A conjunção em destaque classificamos como letra A, explicativa, letra B, aditiva, letra C, alternativa, letra D, conclusiva. Ok? Já voltamos. Corrigindo a nossa alternativa, você marcou qual? A letra A, turma, explicativa, claro, porque o pois aqui ele dá a ideia de explicação. A conjunção pois, uma observação aqui para a gente poder lembrar. Pode ser explicativa quando vem antes do verbo ou conclusiva quando vem depois do verbo. Isso nós conversamos nas aulas anteriores. Vamos então entender, ou seja, revisar o que nós vimos nessa aula. O que nós vimos nessa aula mesmo? Nós retomamos um artigo de opinião, que mais? Relembramos as orações coordenadas a partir do texto, que mais? E compreendemos tema e finalidade do artigo de opinião. Muito bem, turma. Foi muito bom estar aqui com vocês nesta aula de número 99. Eu desejo a todos bons estudos e eu aguardo vocês na próxima aula para a gente conversar sobre outros assuntos. E até mais!